dentre o servir ministerial de todos, que é o servir geral, uma forma particular de ministério ou de servir é destacada na tradição sinótica, bem como pelo apóstolo Paulo. É o ministério dos apóstolos. Então nós vimos isso ontem também, falando sobre isso, né? Há um servir geral e há um servir especial, que aparece claramente nos sinóticos e aparece também por Paulo. E esse servir especial é o ministério apostólico, o ministério da palavra. Terceiro ponto: assim como os apóstolos foram colocados no ofício pelo Senhor, também os apóstolos colocaram outros no ofício. Aqueles que não tinham visto o Senhor ressuscitado. A forma de fazer isso é variada. Como eu falei, pode ser de forma imediata ou imediata, mas o valor é o mesmo. O valor do ofício de forma imediata é o valor do ofício de forma imediata é o mesmo. Então a forma de fazer é variada, mas o que nos importa? Nos importa que quem coloca no ofício é o Senhor. É o Senhor que nos coloca. E o quarto ponto, sempre é bom lembrar que o ministério é um dom da igreja e existe, assim como outros dons de Deus, para edificar a igreja, para fazer surgir a igreja. Então, o ministério antes de igreja. O ministério é um dom da igreja, do Espírito. E assim como os outros dons que Deus nos faz chegar, o ministério existe para edificar a igreja, para que a igreja seja edificada por aquele que é o cabeça, que é Cristo, que age através dos meios que Ele escolhe para agir. Visto isso, nós vamos examinar um pouquinho nas confissões luteranas, depois dessa panorâmica bíblica bem rápida. Vamos examinar um pouquinho o que nós encontramos sobre ministério nas confissões luteranas. Claro que não vamos esgotar os assuntos, mas algumas ênfases eu quero colocar. Quais são as fontes primárias para a gente descobrir onde está a doutrina sobre o ministério nas confissões? As fontes primárias são os artigos 5, 14 e 28 da Confissão de Augsburgo, o artigo 13 da Apologia e o tratado sobre o poder e o primado do Papa, o famoso Tractatus. São as fontes primárias. Se nós quisermos descobrir onde estão nas confissões as referências à doutrina do ministério, vamos a essas fontes. A partir do artigo 5º, então, da CA, o que nós percebemos? Aquilo que nós já destacamos: a justificação do pecador, e com ela a salvação, vem apenas da fé. Por isso, o ministério público da igreja está inseparavelmente conectado aos meios usados por Deus para criar a fé e recriar criaturas como filhos de Deus. Então esse é o primeiro aspecto aqui, essa conexão, essa ligação intensa, completa, entre a justificação do pecador
e, consequentemente, a sua salvação, com o ministério público. As duas estão inseparavelmente ligadas. Por quê? Porque a salvação depende dos meios que Deus usa para criar a fé e recriar criaturas como filhos de Deus. E aqui, pessoal, a título de parênteses, nós vamos perceber uma diferença de visão de ministério entre a teologia luterana e algumas outras teologias. Por exemplo, aqui vai aparecer claramente uma distinção de visão de ministério entre a teologia luterana e a teologia calvinista. No que consiste esta distinção? Vejam o que se confessa na teologia luterana: que pelos meios da graça, trazidos pelo ministério, Deus cria a fé, Deus recria criaturas e Deus salva. Então, é indispensável ter os meios da graça para ter uma ação salvífica de Deus. Alguém poderia dizer, mas Deus não poderia agir sem os meios da graça? Poderia. Mas Deus se prende aos meios da graça. Deus se prende aos meios da graça. Os meios da graça são trazidos pelo ministério, Deus Espírito Santo age por eles, cria a fé, e por meio da fé se recebe a salvação conquistada por Cristo. Dentro da teologia calvinista, alguém pode ser salvo sem os meios da graça. Porque a teologia calvinista, ela faz uma distinção entre vocação exterior e vocação interior. O que é a vocação exterior e o que é a vocação interior? A vocação exterior é a pregação do Evangelho para todas as pessoas. É o que vem do exterior, quer dizer, vem de fora, alguém prega, e aquilo vem de fora para mim. Essa é a vocação exterior. Nós confessamos que por meio desta pregação exterior, Deus Espírito Santo está presente e age para nos converter. Dentro da teologia calvinista, o que determina se uma pessoa vai ser salva ou não é o que é chamado de vocação interior. Ou seja, a ação direta do Espírito Santo no coração de alguém que foi antecipadamente predestinado para a salvação. Por exemplo, se alguém morrer sem nunca ter ouvido o Evangelho, mas está predestinado para a salvação, pela vocação interior, pela ação direta do Espírito Santo no seu coração, ele vai morrer salvo. Ele pode nunca ter tido contato com o ministério dos meios da graça, vai morrer salvo por causa da vocação interior. Se uma criança morre sem o batismo, mas ela é um predestinado, pela vocação interior,
ela vai ser salva. Então o ministério acaba tendo uma outra função. Não é realmente, não existe para que os meios da graça sejam colocados à disposição das pessoas para que Deus haja através deles, mas ele passa a ter uma missão, uma função um pouco diferente. Então vejam como é importante a gente ter clareza aí sobre essa doutrina do ministério, dentro daquilo que nós confessamos, dentro daquilo que nós pregamos. Pastor Dario. Professor, nesse sentido, caso Deus usasse outro, não usasse os meios da graça, então a igreja não precisaria existir? Depende do que você entende como missão da igreja. Por exemplo, se você entender como missão da igreja apenas preparar o povo da igreja, a missão principal, preparar o povo da igreja para viver como um povo santo, para cultuar a Deus, para louvar a Deus e para isso aqui, aí ela vai precisar existir. O cultuar a Deus, o louvor a Deus, sempre é consequência, nunca vem em primeiro. Porque quem cultua a Deus, quem louva a Deus, aquele que foi convertido pelo Senhor. E a função principal do ministério é essa que nós aqui falamos antes aqui, né? Que é o dom de Deus, pelo qual Deus age, então, para formar o seu povo. Então aí depende do que você vai perceber como uma razão de ser da igreja. Talvez faça, porque com essa colocação ela faz com que o ministério da palavra seja um sacramento sem um elemento exterior, porque é uma ordenação de Deus que confere a graça de Deus, né, que nos justifica, né? Então só faltaria aqui um chapéu especial, né? Sim. Se você entender como um objeto de um elemento de ação de Deus, e o sacramento sempre da graça, pelo qual Deus chega a graça, você poderia até chamar de sacramento. Correto. Especial, né? Especial, mas porque o que é a grande razão de ser o sacramento? O sacramento existe porque é o meio pelo qual Deus chega com a sua graça. Então, nesse sentido, no sentido mais largo, daria para entender. Muito bem, vamos adiante. São os meios da graça, falados em sacramentos. Devido a isso, o ofício pastoral é o instrumento do Espírito Santo, pelo qual o poder do Evangelho de Deus chega às pessoas. E agora uma afirmação que eu chamo a atenção de vocês aí. O ministério não vem a ser somente uma vaga inferência, ou seja, algo que você deduz a partir da justificação. Não. Tal como o Evangelho, tal como os sacramentos, o ministério é instituído por Deus. Então não é só uma inferência. Bom, já que Deus nos justifica, Deus nos salvou, então vai precisar do ministério. Não é uma vaga inferência. O ministério, assim como o Evangelho, os sacramentos, ele é instituído por Deus. A instituição divina não pode ser esquecida aqui.